Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Obrigado por estar aí, participando desta videoaula. Hoje a lição número 9 da nossa revista da editora Betel, comemorando 70 anos de Israel como nação independente. Hoje nós estaremos falando da lição número 9, Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Inscreva-se, liga aí, um sininho que tem do lado, ok? Aí você vai receber as notificações todas as vezes que for lançado um novo vídeo da nossa aula. E compartilhe também o vídeo, abençoe outras pessoas. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a compreender alguns pontos dentro dos contextos bíblicos das lições que é oferecida pela editora Betel. Eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem e também abaixo do vídeo tem o nosso link do Instituto. Querendo também participar do Instituto Teológico, temos cursos médio e bacharel em teologia, ok? Vamos lá, lição número 9, Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10, nos traz o texto. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Esse é um texto para nós meditar um pouco e daqui a pouco vamos pensar nele, ok? A verdade aplicada diz: apesar da inconstância do povo de Israel, a misericórdia de Deus sempre trouxe livramento em tempo oportuno. Veja, meu irmão, minha irmã que está aí nos ouvindo, esta lição, nos tratando de Israel, vamos também tentar enxergar a nossa vida. Vamos nos tentar identificar também com esse povo. Ser humano é algo interessante. Ser humano, ele independente do tempo, da cultura, da raça, cor, status social, ser humano na natureza é a mesma coisa. E sempre temos momentos de fraquezas, momentos que estamos em avivamento espiritual, e isso faz parte do ser humano, e nós vamos tentar entender como Israel passa um processo neste momento de inconstância e como Deus lhes dá oportunidades para que eles possam estar novamente na presença de Deus. Então nós temos três objetivos: mostrar o contexto político-religioso da época dos juízes, explicar que Deus disciplina o seu povo para tratar a sua desobediência, ressaltar a necessidade de viver em obediência e total submissão, ok? O texto de referência em Juízes 2, 11 ao 14, por favor, leia aí, dentro, na tua casa, com calma, eu já vou para a introdução. A introdução diz: a nação de Israel viveu um período de muitas conquistas e prosperidade. No entanto, esqueceu-se da educação religiosa de seus filhos, levando-os a viver uma vida sem compromisso com Deus. Aqui nós vemos algo que fragiliza a nação. Eles conquistaram a terra, eles passam a desfrutar as promessas de Deus, eles têm a prosperidade que o Senhor prometera, é uma terra que emana leite e mel, e tudo isso atrai, o sucesso atrai, a prosperidade atrai algumas questões, alguns pontos na vida das pessoas
que é uma tentação para dar mais atenção a estes pontos do que a presença de Deus. É um algo natural do ser humano. Por isso, nós temos que ter cuidado. A prosperidade vem de Deus. Deus tem prazer em prosperar seu povo. No entanto, requer que nós prestemos atenção, onde é que está o nosso tesouro, ou seja, o que valorizamos. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então o importante é sempre nós não abrir mão dos nossos valores. Não abra mão dos valores. Então, valores são aquilo que de fato nós valorizamos e são âncoras, para que nos mantenham firmes nas circunstâncias mais difíceis. Vamos analisar algumas questões dentro desse contexto aqui no livro de Juízes. Nós vamos ver o cenário histórico, depois o estado da nação e em seguida lições do período dos Juízes. Primeiro ponto, então, o contexto do livro dos Juízes. Após a morte de Josué e dos anciãos, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco os sinais que ele operara no Egito. Isso gerou consequências. Meus irmãos, aqui nós vemos uma questão, que nós temos que ter cuidado. Josué e a geração dele experimentaram Deus, eles viram Deus agindo, Deus operando livramentos, Deus operando através deles na conquista da terra. Mas esta geração, eles não conhecem a guerra, eles não conhecem esses momentos de dificuldades que se passa ao conquistar a terra. Eles já estão na terra e eles começam a desfrutar a terra sem ter responsabilidades, sem buscar o Senhor para terem experiência com Deus. Então eles ficam sem conhecer o Senhor. Conhecer aqui é uma questão prática, não é uma questão de tradição oral, simplesmente se falar de Deus, mas das ações de Deus. E isso realmente gerou consequências negativas. É igual hoje, se nós não nos preocuparmos em trazer à cena a ação de Deus de forma miraculosa, de forma visível em nossas vidas, em nosso meio, em nossas famílias, em nossa igreja, isso vai gerar consequências. 1.1, cenário histórico, é um período, esse período dos juízes é um período de aproximadamente 400 anos. Foram momentos de grandes conflitos e dificuldades devido à perca de fé e temor do Senhor. O texto bíblico nos diz que eles serviram outros deuses, ou seja, quebraram a aliança do Senhor. É interessante que nesses 400 anos, Deus permite que o povo tome a sua direção, conforme eles desejam. Já estava escrito a lei de Moisés, mas o povo segue seu coração. São 400 anos onde cada um escolhe seu caminho em detrimento daquilo que Deus dissera. Ou seja, eles perderam a fé, perderam o temor do Senhor. O estado da nação. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Esse versículo, ele nos resume todo o estado que estava passando a nação de Israel. Cada um faz o que parecia bem aos seus olhos. E não havia rei, ou seja, não havia um líder, Entenda bem este ponto, Não há um líder em Israel e, por consequência, cada um faz
aquilo que lhe parece bem aos seus olhos. Então, quando lhes faltava liderança, retornavam ao erro. Olha só, eu quero que você pense neste ponto, principalmente nesta lição. Josué, ele foi um bom guerreiro, tá? Mas ele não fez um discípulo. Por que ele não cria um sucessor? Por que ele não cria um líder? Porque todo mundo sabe que uma hora passamos. Mas se você observar o texto bíblico aí em Números 11, versículo 28 e 29, perceba que Josué, ele tem um problema com ele. Lamentavelmente, um problema às vezes que assola algumas pessoas. Números 11, versículo 28 e 29 diz assim: Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha só, você percebe aqui que Josué manifesta ciúme. Havia alguém sendo cheio do Espírito Santo e Josué disse: proíbe-lo. Esse é um problema às vezes que algumas pessoas enfrentam quando eles veem que Deus está levantando outras pessoas, quando eles percebem que Deus está enchendo do seu Espírito, lhes dando talento a outras pessoas, elas ficam enciumadas. Então esse é um probleminha que Josué tem. E em Josué capítulo 8, versículo 26, você vai perceber também que quando ele vai à semelhança da época que Moisés teve vitória, né? Quando sobe no monte, Moisés levanta os dois braços, ele se cansa e tem outras pessoas do lado para lhe apoiar. Neste caso de Josué, no capítulo 8, versículo 26, você vai perceber que ele está sozinho. Disse assim, versículo 26, ok? Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Veja, ele está lá no monte, estendendo o braço com a lança e não tem ninguém do lado para lhe apoiar. Ele se acha autossuficiente, ele acha que não precisa de ninguém. É diferente de Moisés. Moisés, ele levou consigo Arão e Hur para que estivesse do lado dele, tá? Quando ele cansou, ele se sentou na pedra e Arão e Hur seguraram os braços. Então Moisés, ele reconhece a sua idade avançada, tá? E Josué, lamentavelmente, como um jovem autoconfiante, uma pessoa autoconfiante em exagero, tá? Temos que ter confiança própria, temos que ter, mas todo exagero faz mal. Então Josué, ele fica sozinho no monte. Tem vitória? Tem, tá? Só que tem um problema: não cria sucessor. Ele não tem um sucessor. É interessante porque às vezes nós criamos, ou conquistamos grandes coisas, fazemos grandes obras. Às vezes alguém constrói uma igreja muito linda, enche às vezes a igreja de membros, mas não tem um sucessor. E quando ele é trocado ou ele morre, aquela igreja fica vazia. É uma pena esta situação. Agora, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, nos diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, tá? É o momento que Moisés morre. Ou seja, antes de Moisés morrer,
ele transfere a liderança para Josué. Agora, quando você lê Josué capítulo 24 e o versículo 9, você vai perceber que Josué não deixa sucessor. Tá? Vamos ler então Josué capítulo 24, versículo 9, diz assim: levantou-se também o rei, deixa eu ver aqui, eu errei aqui, desculpa aí, tá? O versículo não é o 9, tá? Vamos ler o outro versículo, deixa eu ver aqui, se eu não estou errado, é o 19, tá? Você corrige aí, por favor. Isso mesmo, tá? Josué 24, 19 em diante, vamos ler. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos corações. Agora, eu li o 19, agora o 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Veja, se você ler todo esse contexto, você vai ver que o Josué não transfere a liderança para ninguém. Ou seja, ele não deixa sucessor. Qual foi a consequência? O que nós lemos no texto anterior, que cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos. Meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, presta atenção. Não adianta nós conquistarmos grandes coisas se nós não tivermos um sucessor. Vaidade, vaidades, diz o sábio Salomão, é o homem que enriquece e não tem depois um herdeiro. Tá? Então, em todas as áreas, aqui estamos falando de liderança, em qualquer área, nenhum sucesso terá pleno sucesso se não tiver um sucessor, ok? Lições do período dos juízes. O período dos juízes revela o quanto a misericórdia de Deus sobre o seu povo não tem limites. Também nos ensina que a opressão pode ser um castigo pela infidelidade, e a libertação é o resultado do retorno a Jeová. Interessante porque Deus sempre está dando oportunidades. Deus sempre está revelando misericórdia. Tá? O povo erra, tá? Mas Deus revela misericórdia e permite a opressão, permite que eles sofram um castigo para que eles voltem ao Senhor. Não é a semelhança também assim conosco? Quantas vezes também nós acabamos, né, pisando fora, né? Quantas vezes também nós não andamos como deveríamos andar? Aí Deus permite que venha algum tipo de dificuldade para que nós corramos aos pés do Senhor. A história sempre é assim, tá? Lamentavelmente, ser humano é assim, tá? O que nós temos aqui é uma advertência para não prevalecer nesse erro. Vamos lá, os inimigos oprimem o povo de Deus. Primeiro ponto, os moabitas oprimem Israel, depois Jabim, rei de Canaã, e em seguida a servidão sobre os midianitas. Os inimigos oprimem o povo de Deus. Como consequência da rebeldia da nação de Israel, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então, às vezes nós fugimos do inimigo, tá? E Deus permite que o inimigo prevaleça, porque lamentavelmente a rebeldia, tá, nos leva a esta situação. A palavra de Deus disse que se nós formos rebeldes ao Senhor, fugiremos dos inimigos, tá? Mesmo que nós sejamos a maioria, diz o texto bíblico, tá? Sejamos 10.000, tá? 2 nos fariam fugir, tá? Então aqui é uma questão de nós termos compromisso com Deus, ok? E esta é a ênfase dos juízes. O texto diz, os moabitas oprimem Israel, disse: o Senhor esforçou Eglon, rei dos moabitas, contra Israel. Veja, esse é o Juízes 3, versículo 12.
Ao mesmo tempo que Deus permite que o povo siga seus próprios desejos, Deus mostra que é soberano e usa a quem quer, até o ímpio, para disciplinar seu povo. Olha só, o Senhor esforçou a Eglon. Interessante, tá? Deus, fortalecendo o inimigo. Por quê? Porque o povo está andando segundo os seus próprios desejos. Deus permite. Você quer andar do jeito que você quer andar? Deus permite. Só que Deus mostra que tem consequências, que as nossas escolhas têm consequências. Se eu tenho uma escolha que é dominado pelo meu próprio desejo, Jesus disse: aquele de quem por quem fores vencido, se tornareis servos. Então este povo estava sendo servo dos seus próprios desejos, e os desejos pecaminosos levaram eles a um estado de submissão pelos inimigos. Então, o Senhor esforçou a Eglon, ou seja, os inimigos desse povo, para usar eles como instrumentos de disciplina para o seu povo. Jabim, rei de Canaã, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Assim o Senhor entregou nas mãos de Jabim. Veja, tornou a fazer o que parecia mal. Novamente Deus os entrega. Essa questão é interessante. Você vai ver isso repetidas vezes no livro do Juízes. O povo de Deus torna a fazer o que é mal, Deus torna a castigar, o povo torna a voltar, e esse é um ciclo vicioso que se manifesta. Deus levanta juízes como Débora e Baraque, mas o que queremos enfatizar aqui, conforme Tiago 1:7 nos diz: o homem de coração dobre, ou seja, de mente dividida, disse Tiago que este não receberá nada do Senhor. Olha só, você pode ficar nesse vício, tá? De vai e volta, mas fica consciente, tá? Eu devo ficar consciente, cada um de nós deve ficar consciente que nós não vamos receber nada do Senhor, nada de benefícios. Porque o homem de coração dobre, se é um inconstante, uma hora pega firme, outra hora está lá embaixo, uma hora de novo pega firme, outra hora está lá embaixo. Este, disse o Senhor, não recebe nada do Senhor. Às vezes as pessoas se queixam: mas por que Deus não está me prosperando? Eu creio que é importante aqui pensar: que atitudes eu estou tomando? Que decisões eu estou tomando que estão me causando esses resultados que eu venho obtendo? Ok? Esse aqui é um exemplo claro dos dias dos juízes. A servidão sobre os midianitas. Israel se enveredou pelo caminho da idolatria novamente. Conforme Números, que eu coloquei os textos aí, 1 Coríntios 18 também, estes israelitas adoravam Baal Peor, que envolvia a imoralidade sexual no culto. Olha só, você às vezes vê, repetidas vezes, que Israel vai adorar a Baal. Por que Israel vai adorar a Baal? Porque esse culto, no culto a Baal Peor, tinha a imoralidade sexual, havia as prostitutas cultuais. Então perceba que eles estão, na verdade, estas pessoas estão adorando seus desejos. Conforme alguém disse, eles criaram um Deus segundo a sua imagem. Esta é algo bem real. As pessoas às vezes criam um Deus à imagem deles, o Deus que eles querem. Neste caso, Baal Peor é um Deus imoral, um Deus que satisfaz os desejos sexuais no culto. Por isso que os judeus, ou israelitas, iam adorar Baal Peor. Na verdade, estão indo a adorar seus próprios desejos. E Deus levanta Gideão e vai libertar
numa situação que eles, nessa idolatria, né, claro que foram parar debaixo da servidão dos midianitas, ok? Mas Deus opera livramento. Agora vamos ver Sansão, um homem irresponsável. O nascimento de Sansão, o Nazireu de Deus, é a irresponsabilidade de Sansão. Sansão, um homem irresponsável. Os filisteus invadiram o território israelita, os saquearam, ocuparam permanentemente e os governaram. Este caso dos filisteus é um pouco diferente dos outros, que vinham de vez em quando, roubavam, saqueavam e iam embora. Agora os filisteus não. Os filisteus, né, subjugam Israel, tá? E é um momento de sofrimento. É quando Sansão, né, vai se levantar. É uma pena que Sansão é lembrado, né, mais pelo seu erro do que pelo seu acerto. Tá? Lamentavelmente, né, como alguém disse, às vezes a nossa vida, né, é marcada mais por um insucesso do que por 10.000 sucessos. As pessoas, como ser humano, às vezes têm mais facilidade de lembrar-se das tragédias dos outros do que os momentos de vitórias que eles conquistaram. E assim também é na vida de Sansão. O seu nascimento foi resultado do agir de Deus. Sua mãe era estéril. Então, é uma ação sobrenatural. O Deus envia o anjo e comunica, e ela vai gerar. Tá? Então, seu nome seria Sansão, que significa sol. Isto é, eles estão num período de trevas e Deus coloca um nome apropriado, né, para esse momento de trevas. A importância de sua missão é observada no anúncio do seu nascimento pelo próprio anjo de Deus. Ou seja, esse menino seria alguém diferente, pois Deus está agindo de forma diferente, Deus está agindo de uma forma sobrenatural. Nazireu de Deus. Sansão seria um homem nazireu, isto é, um homem consagrado a Deus. Não poderia beber nenhuma bebida intoxicante, ou seja, bebida seja vinho ou nada que derivasse do vinho, nem cortar o cabelo e também não se aproximar de cadáveres. Então o nazireu tinha estas características, e Deus, como deixa claro, Sansão desde o nascimento já seria um nazireu. Alguns não eram nazireus de nascimento, alguns eles faziam votos por um período de tempo, ok? A irresponsabilidade de Sansão. Todas as vezes que o Espírito do Senhor se manifestava nele, em Sansão, ele fazia proezas. A Bíblia nos diz que quando o Espírito do Senhor vinha, tá? E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, tá? Essa expressão, o Espírito do Senhor veio, tá? Ele está dizendo, se manifestou em Sansão. Bem claro, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo, ele é Deus, né? Como Deus é onipresente, ou seja, ele sempre está presente. O Espírito Santo não é alguém que desce, depois sobe, desce, sobe. Não, é quando a Bíblia diz o Espírito Santo veio, tá? Está querendo dizer o Espírito Santo se manifestou, porque como o Espírito Santo é Deus, sempre está presente, tá? Em todos os lugares. Sansão vive uma vida irresponsável e leviana, apesar de sempre estar experimentando a ação do Espírito Santo na sua vida. Ele não tem responsabilidade, tá? Não trata o seu ministério, né, com responsabilidade, e Deus permite isto, tá? Eu quero dizer permite porque Deus, né, ele nos dá o livre arbítrio. As pessoas às vezes pensam, né, não, a pessoa está no erro e continua no erro e Deus não está vendo. Deus está vendo, tá? E queremos deixar claro que toda escolha errada vai trazer consequências também erradas. Sansão casou fora da direção do Senhor com uma filisteia,
pela lei de Moisés, não poderia casar, tá, com a filisteia, mas mesmo que o pai aconselha, ele prevalece. O que aconteceu? O casamento se desfez porque aquela mulher, né, ou melhor, o povo, né, fizeram o que não deveriam fazer, tá, dentro do contexto, e Sansão sai desgostoso, né, e o que acontece? Ele vai parar no colo da prostituta. Isso lhe custou mais caro ainda, porque neste momento, tá, você sabe a história de Dalila, né, Sansão e Dalila, tá, ele é preso, e uma das primeiras coisas que o inimigo faz é cegar Sansão. Sansão é preso e agora está cego. O cabelo dele fora cortado, esse cabelo era um sinal, né, do seu nazireado, da sua consagração a Deus. Lamentavelmente agora Sansão está na mão do inimigo. Meus amados, meus irmãos, tá? Lamentavelmente Deus nos permite, tá? Deus nos permite tomarmos nossas decisões, tá? Mas também Ele nos permite colher, tá, o resultado dessas decisões. Alguém já disse: você pode escolher que semente plantar, mas não dá para escolher a colheita que você terá, pois da semente que plantamos, disso colhemos. Lamentavelmente Sansão foi parar num estado de aquele homem de Deus estava preso e cego nas mãos do inimigo. Agora eu quero deixar uma coisa interessante aqui para você. A Bíblia diz que Sansão se arrependeu e Deus lhe deu vitória. O texto de Juízes 16:30 nos diz: mas foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então Sansão, como foi chamado por Deus para trazer libertação ao seu povo, Sansão, ele se arrepende, ele clama ao Senhor, e Deus é misericordioso, Deus atende o seu clamor, restaura as suas forças, e com as forças que ele tem, novamente ele está na guerra do Senhor. E nesta guerra do Senhor, ele vai matar mais pessoas inimigas durante a sua morte do que durante a sua vida. Isto é a morte de Sansão no meio de uma batalha. É interessante porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, inclui Sansão na galeria dos heróis da fé, tá? Por isso vemos aqui que ele alcançara o perdão de Deus, porque ele está como um modelo de pessoa para nós, tá? Sansão, sim, ele se torna um modelo pelo seu arrependimento, tá? Isto é importante. Deus sempre nos dá oportunidade. Hebreus 11, versículo 32 diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Veja que Sansão faz parte da lista dos heróis da fé. Meu irmão, minha irmã, eu quero motivar você a tomar uma atitude de compromisso com Deus. Eu não sei, né, que consequências você colheu até agora, não sei as decisões que você tomou até agora, mas tenho certeza que pode ser melhor. Não há nada bom que não possa ser melhorado. Então vamos analisar as nossas decisões e vamos tomar uma postura de nós também mudar o nosso futuro, mudar o nosso quadro, tá? Futuro, para que Deus seja glorificado em nossa vida. Aí está Sansão, tá? Tomando uma posição, tá? E o que Deus espera de nós, que tomemos uma posição. Deus quer, tá? Deus espera que nós se arrependamos de coração,
clamemos a Ele e Ele restaurará as nossas forças. Concluindo, o período dos juízes nos mostra os altos e baixos da nação de Israel, mas também revelam Deus que, ao punir a nação pelos seus erros, manifestou a sua misericórdia para com o seu povo. Então aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá, tá? Veja, eu disse no início, esta história dos juízes reflete a nossa história, reflete a humanidade, que sempre está em altos e baixos, sempre está vagueando entre um compromisso com Deus ou descompromisso. Que Deus nos dê graça e fiquemos firmes na presença de Deus. Concluindo, lembramos que mostramos o contexto político-religioso da época dos juízes, explicamos que Deus disciplina o seu povo para tratar a sua desobediência e ressaltamos a necessidade de viver em obediência e total submissão. Meu amado, minha irmã, meu irmão, quer o melhor de Deus? Confie em Deus. A fé, tá? Não perca a fé no Senhor. A fé é a essência, tá, que nos leva à vitória. Deus te abençoe, tenha uma boa escola dominical. Não esqueça, inscreva-se, você que não está inscrito ainda, e deixe sua curtida, ok? Deixa aí sua curtida e compartilhe também com os outros para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção, tenha uma boa escola dominical.